Vilões. Você já parou pra pensar o que faz um vilão ser bom? Porque o público gosta de um vilão. O que um roteiro tem que fazer para um vilão ser considerado bom? E o mais importante, quem são os melhores vilões da história do cinema? Aqui no canal eu inclusive já fiz um vídeo falando sobre anti-heróis. Se você não viu, tá aparecendo aqui no card. Mas hoje a gente vai falar especificamente de vilões. Qual é, pessoas? Tudo tranquilo por aí? Aqui tudo bem? Eu sou o Pedro Pessoa e sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal. E cara, antes de a gente montar a nossa lista de melhores vilões, primeiro a gente tem que entender o que faz um vilão ser bom. Um personagem que é mal por ser mal. Ele só quer ver o circo pegar fogo, ele não tem uma razão por trás, ele é maldoso mesmo, maligno, ele é puro mal. Será que é isso? Não, não é isso. Na verdade, pelo contrário, normalmente se o vilão é assim, isso só mostra que ele é um personagem raso e muito mal desenvolvido. Então vamos entender como é que se escreve um vilão bom para um roteiro. Mas antes, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho para receber todas as notificações aqui do canal. E se você quiser receber conteúdos exclusivos, clica em Seja Membro, custa R$ 2,99 por mês e principalmente você me ajuda demais, porque o YouTube tá difícil. Tá difícil, mas vamos lá. Será que um vilão bom é aquele vilão que desperta a empatia do público, que faz o público se relacionar com ele? Ou é aquele vilão que causa repulsa, que você olha pro cara e fala, mano, que nojo, que ódio desse cara? Ou então um vilão bom é aquele vilão que te dá medo, que te amedronta, que faz o protagonista da história parecer fraco. E não necessariamente fraco no sentido da força bruta em si, mas psicologicamente fraco, pelo menos. Então, na verdade é um conjunto de tudo isso. Eu acho que o mais fácil é mostrar um vilão ruim. Então, para dar um exemplo, a gente pode citar o filme X-Men Apocalipse. O Apocalipse ele era absurdamente mais forte do que todos os outros mutantes juntos. E mesmo assim, você assistia o filme e você não sentia medo dele. Por quê? Porque ele não foi bem escrito. Porque só força bruta não desperta medo. Na verdade, o trailer pintou uma imagem dele muito melhor do que o filme fez. Você olha aquele trailer e você fica, caraca, que medo desse maluco. Você vê o filme e fala, mano, sério? Então, força bruta você já sabe que não é o suficiente pra fazer um vilão bom. Claro que a força bruta, se for usada de uma maneira inteligente, tudo bem. Aí beleza, você pode despertar sentimentos de medo usando força bruta. É o exemplo do Thanos, por exemplo. Mas agora, esquecendo um pouco a força bruta e falando do outro lado da moeda, vamos falar da caracterização do vilão. Será que o vilão tem que ser simpático? Será que você tem que ter compaixão dele pra ele ser um bom vilão, que nem acontece com os anti-heróis? A resposta é claro que não. Você só precisa entender as motivações dele. Então, o vilão ser simpático no sentido de você despertar empatia por ele, tudo bem, não é errado, mas não é uma obrigatoriedade pra ele ser bom. Um vilão que desperta repulsa também pode ser um excelente vilão. Um vilão bem escrito é aquele que o público consegue entender o que ele tá fazendo, consegue entender as motivações dele. É até um pouco parecido com um anti-herói. A diferença é que o vilão não tem escrúpulos, ele não tem ética, ele não tem moral. E uma coisa legal disso é que a motivação não precisa ser explícita. E pra dar um exemplo disso, tem um filme bem recente que é o Joker, né? O Coringa. Se a gente desconsiderar o fato que o filme inteiro pode ser uma ilusão, pode ser como ele via o mundo dentro da cabeça dele e não a realidade, desconsiderando isso, as motivações dele são explícitas. Você naquele filme, você conhece a origem do personagem. Só que ao mesmo tempo, a gente tem Batman Dark Knight, em que o Coringa ele já aparece do jeito que ele é. Ele já é o Coringa. Ele não tem um background. Mas mesmo assim, a gente consegue entender as motivações dele, porque elas são de forma implícita no filme. Mas calma, que eu explico isso um pouquinho mais pra frente. Agora, a última coisa, antes de a gente começar a nossa lista de fato. Cara, o vilão, ele tem que vencer. E eu não tô falando aqui de o filme acabar com o vilão vitorioso. Não, não é isso. Mas ele tem que demonstrar superioridade. O exemplo do Thanos, de novo. Em Guerra Infinita, ele literalmente alcançou o objetivo dele e fez despertar na gente sentimentos de que, caraca, tá tudo perdido. E agora? O que eles vão fazer? E essa volta por cima do protagonista é que faz o filme ser bom. Só que pro protagonista poder dar uma volta por cima, ele tem que estar lá embaixo primeiro. Então o vilão tem que ser bom. O vilão não tem que necessariamente vencer, mas ele tem que pelo menos parecer que venceu. E é aí que tá a sacada inteligente das histórias. Mas, vamos lá, chega de explicação, vamos começar a nossa lista. E só pra deixar claro, eu fiz a minha lista com a minha preferência pessoal, tá? Não vem querer me odiar aqui nos comentários porque o seu vilão não tá na lista, não. E para começar a nossa lista com o pé direito, em quinto lugar, a gente tem um vilão brasileiro chamado Zé Pequeno. Se você nunca viu Cidade de Deus, cara, eu não tenho nem palavras pra você. Vai ver. É uma obra-prima, tá? Cidade de Deus é uma obra de arte. Mas enfim, falando sobre o Zé Pequeno. Cara, ele é um vilão bom por ser absurdamente frio. Ele não parece ter qualquer tipo de sentimento. Ele mata as pessoas por diversão e não sente nenhum remorso nisso. E cara, as cenas que a gente vê ele fazendo isso desde criança são
absurdamente assustadoras. É um psicológico, assim, que foge completamente da normalidade. E o fato daquelas atitudes dele parecerem normais pra ele desperta um sentimento de terror nos espectadores gigantesco. E ele não é do tipo de vilão que faz você torcer por ele, que faz você despertar empatia por ele. Mas ele continua sendo excelente por conseguir, de fato, despertar medo nas pessoas e as motivações dele serem bem explicadas no filme. Mas, seguindo em frente, em quarto lugar da nossa lista, a gente tem um vilão que já foi citado aqui no vídeo, Thanos. Lembra que eu falei que força bruta, se fosse usada de forma inteligente, seria bom? Então, o Thanos é um exemplo disso. Ele é daqueles vilões que parecem imparáveis. Não importa o que você faça, você não vai conseguir vencer ele pelo simples fato dele ser absurdamente forte. Você pode lutar com todas as suas forças, mas vai ser, aparentemente, em vão. E o Thanos, cara, é um vilão que demonstra isso com maestria. Diferente do Apocalipse, que queria matar todo mundo por matar, que tinha uma motivação muito fraquinha, que ele só queria exterminar os mutantes, o Thanos nem faria questão de brigar com os heróis. O problema é que eles estavam impedindo o Thanos de chegar no objetivo dele. Só que a motivação do Thanos é excelente. Claro, você tem que desconsiderar o fato que ele podia simplesmente dobrar os recursos do universo, né? Tudo bem. Mas mesmo assim, o fato dele se sentir enojado pelo que as pessoas fizeram com o universo é uma excelente motivação. Inclusive virou um meme, né? Cada dia que passa eu concordo mais com o Thanos. Pra aí você ver como é que a motivação dele é relacionável. Então, mesmo acontecendo num universo completamente ficcional, as motivações do Thanos se mostram reais. E é por isso que ele é um excelente vilão. Seguindo em frente, e agora no terceiro lugar da nossa lista, a gente tem Scar, o antagonista do Rei Leão. Fala sério, vai dizer que você não acha o Scar um antagonista incrível, cara? Você pode até ter odiado o relançamento de Rei Leão, né, nessa versão live action, mas, cara, a animação clássica é um clássico. Só que, de qualquer forma, nesse relançamento, você não ficou com ódio, você não ficou com raiva do Scar? Ele é tipo Loki no primeiro filme do Thor. Ele não é maldoso por ser maldoso. Ele queria ser reconhecido, ele não consegue entender, ele não consegue aceitar o fato do irmão mais velho receber toda a glória e ele ser deixado de lado. É o clássico exemplo de orgulho ferido, que a gente, de novo, consegue se relacionar. E o jeito como ele se desenvolve ao longo da história, o Scar, é extremamente interessante e inteligente. Ele faz você despertar um sentimento de desprezo por ele enorme. É, pra mim, um dos melhores filmes de animação da história do cinema, sem dúvida alguma, apesar de ser um plágio de uma animação japonesa. Você não sabe o que eu tô falando, eu já expliquei isso em um vídeo que tá aparecendo aqui no card, tá bom? Agora vamos lá pro segundo lugar da nossa lista, o penúltimo vilão, Darth Vader. Cara, o Vader, ele é uma das sacadas mais geniais da primeira trilogia de Star Wars. Você tem noção que ele apareceu em torno de 12 minutos em cada um dos filmes? E esses filmes tiveram todos eles mais do que 2 horas de duração? Só que mesmo assim, ele parecia onipotente e onipresente nos filmes. E isso se dava porque ele sempre aparecia ou em momentos chaves ou no clímax do filme. E além disso, todos os personagens tinham medo dele. Todos. E junto a isso, a gente tinha 2 coisas muito importantes. A primeira, a fotografia do filme. 2 filmes, na verdade. Cara, a fotografia é absurda. A forma como ele era apresentado, como muitas vezes ele aparecia só numa silhueta, a forma como ele se mesclava ou se distanciava totalmente do ambiente que ele estava. Cara, o Vader foi um personagem muito bem trabalhado e apresentado. E a segunda coisa, a trilha sonora inexplicavelmente perfeita do John Williams. Tudo isso junto fez ele se transformar num vilão icônico. Mas em questão ao roteiro, o que ele tem de especial? Mesmo com o Palpatine e o grande Moff Tarkin, o Darth Vader, ele sempre foi o vilão principal da trilogia original de Star Wars. E no começo, no primeiro filme, ele parecia ser aquele vilão maldoso, sem escrúpulos e sem muita explicação. Ele só era mal por ser mal. Ele não apresentava qualquer tipo de característica humana ou relacionável. Mas no episódio 5 isso mudou de forma abrupta. Luke, I'm Your Father. Uma das cenas mais icônicas da história do cinema, sem dúvida alguma. E a partir daí, a gente começa a entender as motivações do Darth Vader. Não nessa cena especificamente, mas a partir dessa cena. A gente entende que a motivação dele é um medo que 99% da população mundial consegue se relacionar, que é o medo da morte. Mas não o medo dele próprio morrer. Na verdade, o medo das pessoas que ele ama morrerem. Ele queria, de algum jeito, proteger essas pessoas da morte, inclusive o próprio Luke. E essa virada no personagem que fez ele ser tão bom. E no final, no terceiro filme, quando o Luke finalmente tira a máscara dele, a gente consegue enxergar o Darth Vader humano. O verdadeiro Darth Vader. A pessoa por trás da máscara. E a gente consegue entender por que ele fazia tudo o que ele fazia. E de certa forma, a gente desperta até uma certa empatia por ele.
Mas enfim, agora o último vilão da nossa lista. Em primeiríssimo lugar está, obviamente, o Coringa de Dark Knight. Pra mim, é o melhor vilão da história do cinema. E é o Coringa especificamente desse filme. A motivação dele nesse filme não é mais poder, não é ganância, não é dinheiro, não é vingança. E só isso já faz ele diferente da grande maioria dos heróis que existem no cinema. Na verdade, o Coringa nesse filme, ele é um niilista. E o que é ser niilista? Significa que ele não tem qualquer moral, qualquer ética, qualquer princípio. Ele não se importa com a vida de ninguém. É um pouco parecido com o Zé Pequeno. E ele literalmente só quer o caos. Ele é um agente do caos. Mas então, peraí, isso não faz dele um vilão ruim? Um vilão sem motivação e sem explicação? Ele não é daquele tipo que é mal por ser mal e acabou? Não. E é aí que tá a sacada de mestre desse personagem. Tá na forma como ele apresenta a visão do mundo dele pra gente. Você lembra que lá no começo do vídeo eu falei que não tinha sido apresentada uma backstory pro Coringa nesse filme? Então, isso é verdade, mas ao mesmo tempo, ao longo do filme, ele foi plantando sementes e mostrando pra plateia por que ele tava certo, porque a visão de mundo dele estava certa. E com o passar da história, você vai engolindo isso, você vai acabando concordando com ele. Você aceita a crítica social que ele faz. Então como é que ele perde? Se ele morresse, se ele fosse morto pelo protagonista, o Batman, ele venceria. Ele perde quando o experimento dele, para provar a tese dele, dá errado, que é o experimento dos barcos. Quando ele vê que ninguém teve a coragem e a capacidade de explodir o barco do lado, ele consegue enxergar ali que ele perdeu, que as pessoas não são que nem ele. Ele entendeu que o mundo realmente não era da forma como ele imaginava. Então, no final das contas, ele nunca teve o objetivo de instaurar o caos só por instaurar. Ele queria, na verdade, provar que, no fundo, todo mundo era igual a ele. E é essa que é a motivação dele. Ele queria provar que até o Batman era uma versão do Coringa. Até o Batman seria capaz de matar alguém. Então por isso que se o Batman matasse ele, o Coringa sairia vencedor. Então o Coringa de Dark Knight é pra mim o melhor vilão de todos os tempos. Porque a motivação dele é extremamente inteligente, mas não só isso. Ele é absurdamente real. Ele é um personagem que poderia de fato existir, mesmo sendo um filme de ficção científica, de uma história em quadrinhos. O Coringa poderia ser seu vizinho, e esse tom exagerado de realismo faz dele um vilão absurdamente amedrontador. E é por isso que pra mim ele é o melhor de todos. Mas, e aí pessoas, vocês concordam com a minha lista? Deixem nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado pela moral, por ter assistido o vídeo. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho, deixar o like. Se você quiser ganhar conteúdos exclusivos e me apoiar demais, clica em Seja Membro, tá bom? Tamo junto pessoas, até a próxima, um beijo. Tchau!